Alô, alunos do terceiro ano. Para essa videoaula, eu trago a resolução de algumas questões do caderno do aluno, volume 2. Então, pegue o seu caderno e acompanhe a resolução de algumas questões. Considerando que o número complexo como recurso para dar sentido ao cálculo de equações algébricas, composto por parte real e parte imaginária, então a forma x mais y, e sendo i a raiz quadrada de menos 1, encontre os valores das raízes a seguir. Então, na videoaula anterior, a gente passou para vocês a seguinte característica. O número i, ele é a raiz quadrada de menos 1. É aquele valor, aquele ponto que não está mais sobre a reta real, né, porque multiplicar por menos 1 é girar 180 graus, multiplicar por raiz de menos 1 é girar 90 graus. Por isso, o ponto i é um ponto que não está mais sobre a reta, mas sim fora da reta real. Então vamos passar a resolver algumas questões que envolvem essa raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, qual seria a raiz quadrada de menos 121? Nos números reais, não existe um número que é multiplicado por ele mesmo de menos 121, porque toda vez que multiplicamos um número negativo por ele mesmo, sempre vai dar positivo, nunca negativo. Nesse caso, nós temos então que lembrar que raiz quadrada de menos 1 vale i. Então, observe a resolução. Escrevemos que menos 121 é 121 vezes menos 1. Isso pode ser escrito em dois radicais, raiz de 121 e raiz de menos 1. Bom, mas raiz de 121, esse é o valor que eu consigo determinar através de uma calculadora, eu consigo encontrar esse resultado. A raiz de 121 é 11. E a raiz de menos 1, essa é a chamada unidade imaginária, que nós representamos por i. Portanto, a raiz quadrada de menos 121 é igual a 11i. 11 da raiz de 121 e i da unidade imaginária raiz de menos 1, que é um chamado número complexo. Deixo para você a resolução da letra B. Passo a resolução da letra C. Da mesma forma, posso escrever o menos 49 como sendo 49 vezes menos 1. Separando esse radical em 2, eu tenho que raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de 49 vale 7. Raiz de menos 1 é a unidade imaginária i. Portanto, a raiz quadrada de menos 49 é igual a 7i. Deixo para você a resolução da letra D, raiz de menos 25. Próxima questão. Supondo que possamos operar com os números complexos como se opera com números reais, respeitando-se apenas a novidade que i quadrado é menos 1, quer dizer, a raiz quadrada de menos 1 é i, determina a solução das seguintes equações, seguintes situações. Letra A, i elevado a sétima. Bom, se eu posso operar com números complexos como eu opero com números reais, eu posso aplicar, nesse caso, as propriedades da potenciação. Eu posso escrever i a sétima como sendo i quadrado vezes i quadrado vezes i quadrado vezes i. Na propriedade da potenciação diz para a gente que eu devo conservar a base e somar os expoentes. Conservando i e somando 2 mais 2 mais 2 mais 1, eu obtenho o i a sétima. Mas olha, i quadrado é menos 1. Então isso vai fazer com que a expressão se torne menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes i. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vezes i vai dar total menos i. Então, i elevado à sétima é igual a menos i. Deixo para você a tentativa de resolução do i à quinta mais i à oitava, que é a letra B. Da mesma forma, você vai calcular o i à quinta e o i à oitava e determinar no final o resultado. Vou fazer aqui para você a letra C, i à quarta mais i à nona menos i à sexta. Da mesma maneira, nós podemos utilizar propriedades da potenciação e no lugar de i à quarta eu posso escrever i ao quadrado. No lugar de i à nona, posso escrever i ao quadrado à quarta, que dá i à oitava, vezes i. I à oitava vezes i dá i à nona.
E no lugar de i à sexta, eu posso escrever i ao quadrado ao cubo. 2 vezes 3, 6, então volta na original. Mas i ao quadrado é menos 1. Então, substituindo i quadrado por menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado, mais menos 1 à quarta potência, vezes i, menos 1 ao cubo. Mais menos 1 ao quadrado, mais 1. Menos 1 à quarta, mais 1, vezes i, fica mais i. E menos 1 ao cubo é menos 1. Menos com menos fica mais. Aqui eu posso somar o número 1 com o número 1, o que vai me dar 2 mais i. Então, aquela expressão da letra C, a resposta final, 2 mais i. Então, observe que nós podemos trabalhar com potências de letra i, da unidade imaginária, utilizando as mesmas propriedades da potenciação de números reais. Deixo para você realizar aqui a letra D, que você vai realizar através da propriedade distributiva. Próxima questão. Dados complexos a seguir, represente-os no plano complexo. Então, o plano agora, ele não é mais o plano cartesiano. Pelo fato de eu representar o eixo horizontal como sendo os números reais e o eixo vertical passa a ter agora os números complexos, então aqui eu vou ter na horizontal os números reais e no vertical os números complexos. Aqui seria 1i, 2i, 3i, menos 1, menos 2, menos 3i, tudo i aqui. Mesma coisa acontece do lado de cá. Então, para a resolução, Z1 igual a 3 mais 3i. Observem que eu tenho ali, o primeiro valor 3 é do eixo horizontal, o segundo valor 3 do eixo vertical, o que vai me dar esse ponto, que é o ponto Z, Z1. Z1 e 3 mais 3i. Observe o número 3 do eixo horizontal e o menos 3 do eixo vertical, que é o 3 menos 3i. Lembre que essa aqui seria a unidade imaginária. Total, então, aqui está o ponto Z de coordenada 3 menos 3i. Então, dessa maneira que eu faço a representação dos números complexos. Aqui apenas um detalhe que nós colocamos aqui 3, 2, 1. Seria 1i, 2i, 3i. Menos 1i, menos 2i, menos 3i. Próxima questão. Na figura a seguir está evidenciada a distância do ponto P à origem. Observe nesse desenho que eu tenho o ponto P de coordenada xy, a distância dele até a origem, representado por essa letra grega chamada ρ. Esse segmento, ρ, representa o módulo do número complexo. Então, isso aqui, essa distância do ponto P à origem, é chamado módulo do número complexo, representado por essa letra grega, ρ. E ela pode ser calculada usando o Teorema de Pitágoras. Você pode observar que aqui você vai ter um triângulo retângulo. Né? Esse triângulo retângulo, esse cateto mede x, esse outro cateto mede y. E nós temos aqui um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação, ele tem o nome de argumento. Então, o número complexo da forma x mais yi, sempre eu vou ter para ele um módulo, que é a distância do ponto até a origem do sistema, e eu vou ter um argumento, que é o ângulo de inclinação que esse ponto tem em relação que esse módulo tem em relação ao eixo real, que é o eixo horizontal. O módulo ele pode ser calculado pela expressão raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, para calcular o módulo de um número complexo, eu pego a parte real x, elevo ao quadrado, somo com a parte imaginária ao quadrado e extraio a sua raiz quadrada. O argumento, ele envolve ângulo. Se envolve ângulo, nós podemos lembrar das razões trigonométricas. Aqui eu tenho o ângulo θ, que é o ângulo formado pelo módulo e o eixo horizontal, o eixo real. O cateto oposto aqui mede y, aqui é ρ, que é o módulo. Então eu posso afirmar que o seno do ângulo θ é o y dividido por ρ, cateto oposto por hipotenusa.
E o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, que é essa medida x, dividido pela hipotenusa, que é a medida ρ, que é o módulo. Então, nós temos, então, para o argumento do ângulo θ, eu tenho que ter essas duas grandezas. Seno de θ é y sobre ρ, e cosseno de θ, x sobre ρ. O ângulo formado entre o eixo real e o segmento ρ, representado pela letra θ, é o argumento do número complexo z igual a x mais y. Então, isso são características do número complexo. Então, o número complexo representado por um ponto, ele é representado sempre por um ponto de coordenadas x e y. A distância desse ponto até a origem é chamado de módulo, e o ângulo formado por esse segmento, que é o módulo, e o eixo horizontal x é chamado de argumento do número complexo. Dessa forma, a gente tem condições de escrever o número complexo dado na forma x mais y, além dessa forma chamada forma algébrica, onde eu tenho o valor da parte real e da parte imaginária x e y, eu também consigo escrever o número complexo em função do módulo ρ e do argumento θ. Essa é a forma chamada forma trigonométrica do número complexo. Z igual a ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Então, conhecendo-se o módulo do argumento, eu consigo escrever o número complexo z igual a x mais yi numa outra forma chamada forma trigonométrica, ou forma polar. Z igual a ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Então, além da forma x mais yi, que é chamada forma algébrica, aqui eu tenho a forma trigonométrica. Seja, por exemplo, então, resolver a seguinte questão. Determine qual é o módulo do argumento e escreva o número complexo a seguir em sua forma trigonométrica ou polar. Então, aqui eu tenho o número complexo z igual a 1 mais raiz de 3i. Observe que isso aqui é chamado forma algébrica. O 1 é a parte real do número complexo, raiz de 3 é a parte imaginária do número complexo. O 1 no eixo horizontal, o raiz de 3 no eixo vertical. Então, esse ponto vermelho aqui representa o número complexo z igual a 1 mais raiz de 3i. Esse segmento que vai até o centro do sistema, ele é o módulo do número complexo z. E esse ângulo aqui que existe entre o módulo e o eixo horizontal é o chamado argumento do número complexo. Passamos à resolução. Primeiro vamos determinar o módulo. O módulo do número complexo, ρ, sempre igual a x, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou trocar o x pelo número 1 e o y pelo raiz de 3, obtendo ρ igual a raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado vale 1 e a raiz de 3 ao quadrado, elimina o radical, fica 3. Então vai dar que ρ é igual a raiz quadrada de 1 mais 3, que é a raiz quadrada de 4, que vale 2. Então o tamanho desse segmento, o módulo do número complexo, vale 2. O argumento. Para calcular o argumento, eu vou precisar calcular o valor do seno desse ângulo que está aqui e do cosseno desse ângulo. Então vejam, seno de θ vai ser y sobre p, onde o y é a parte imaginária, y sobre ρ, onde y é a parte imaginária e ρ é o módulo. A parte imaginária é o raiz de 3 sobre 2, que é o módulo. O cosseno de θ é x sobre ρ, x vale 1, a distância aqui é 1, a parte real é 1, sobre ρ, que vale 2. Então eu tenho que seno de θ e cosseno de θ, seno de θ é raiz de 3 sobre 2, cosseno de θ é igual a meio. Para encontrar, então, o valor desse ângulo, que é o argumento, eu vou procurar na tabela trigonométrica qual é o ângulo que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a meio. Então, se você olhar aqui, seno igual a meio, seno igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a meio, é o ângulo de 60 graus, ou π sobre 3. Né? Então, esse seria o argumento para o número complexo. Então, o argumento vai ser 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3. Bom, agora eu conheço, então, desse número complexo, eu conheço
o seu módulo, que vale 2, e conheça o seu argumento, que é 60 graus. Podemos, então, escrevê-lo na forma trigonométrica. Z, que é um número complexo, vai ser ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Substituindo o ρ por 2 e o θ pelo π sobre 3, tem-se a seguinte forma: Z igual a 2 cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Essa é a chamada forma trigonométrica do número complexo. Dessa forma, resolvemos algumas questões sobre números complexos constantes do caderno do aluno, volume 2. No link que você recebeu, no e-mail que você recebeu, você tem um link que vai te levar a um formulário Google, onde você pode realizar uma avaliação de aprendizagem. Essa avaliação deve ser entregue, deve ser realizada dentro do prazo estipulado. E ela servirá como avaliação para você no segundo bimestre. Bons estudos!